Oi, oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Cheguei para falar com você sobre redação. Hoje recebendo a Tatiane Freitas, professora de português, corretora de redação e que vai contar para a gente um pouquinho sobre como escrever bem. A Tati já entrou e eu já vou colocar aqui na nossa live. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo Eu bem? tô aparecendo? Sim. Porque aqui pra mim eu não tô aparecendo. Uai, tá aqui. Lindíssima. Ah, obrigada. Você também tá lindíssima. Obrigada. E aí, Meu áudio, Tati, como é que meu tá? áudio tá Seu áudio bom? Tá dando? tá bom também, Tá? tô te ouvindo. Você tá me ouvindo Ai, bem? tô te O ouvindo meu bem. começa a dar uma oscilada de vez em quando. Não, tô te ouvindo bem. Não está beleza? Tô Então, joia. Tati, você quer se apresentar? Bora conversar? Como é que a gente vai fazer? Vamos, eu me apresento rapidinho. É, Bacana. meu nome é Tatiane Freitas. Atualmente eu faço mestrado, né, em Linguística. E também sou formada em Letras, né? Licenciada em Letras. E também tenho uma experiência, né, de um ano e meio com correção de redações pela plataforma Redigir a Mais e também como professora de língua portuguesa, né, no estado. Então, tem uma caminhadinha aí, Que né? bom. Eu conheço a Tati há um tempinho já, né, Tati? A gente, Da vida. é verdade. Ô, Tati, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de escrever? O que que você Vamos acha? falar, vamos falar de Hoje na coisa boa. chamada eu fiquei pensando muito, né? Porque a gente direcionou bastante a nossa chamada para o público do Enem. Mas aí na hora que eu Uhum, fui fazer a chamada hoje da live, eu fiquei pensando assim, gente, há um tempo atrás eu, né, fiz entrevistas de emprego, eu fiz, tenho acompanhado, né, aqui no Somário, a gente tem uma busca muito grande de adolescentes, de adultos, né, procurando psicólogo nesse sentido, né, da questão emocional pré-ENEM, né? Então, acho importante a uhum, gente colocar essa questão em pauta. E também, eu fiquei pensando, gente, as últimas vezes que eu fiz entrevista, que meu irmão fez entrevista, sempre eles pediram alguma coisa relacionada à redação. Então, assim, eu acho que é uhum. uma questão do mercado também. Então, não é só para quem está em véspera de Enem que vai ficar pensando que redação é útil para eles, né? Mas, sim, acho que para todo mundo. Escrever bem faz parte da vida da gente a vida inteira. Não, com certeza. Inclusive, concursos também, né? O concurso, muitos concursos hoje em dia pedem a redação, que é também um modelo dissertativo argumentativo, né? Então, não é só para Enem. E, na verdade, aprender a escrever bem a gente precisa para muitos gêneros, né? Não é só Verdade, somente é para verdade. redação, né? Ô, Tati, a gente, né, teve esse olhar um pouquinho voltado para o Enem por causa dessa demanda que a gente está tendo aqui no consultório, né, de adolescentes que estão em véspera de Enem e estão com questões emocionais muito fortes. Mas eu acho que a redação é uma questão que preocupa muito a gente, né, nessa fase de pré-vestibular. Tá tendo alguma Sim, coisa aí nessa luz? eu tô tentando colocar um efeito. Peraí. Aí, aí. Deu certo. É porque não tá Não. aparecendo nada para mim. Ué, Tá tudo agora não tá. preto. Agora tá preto pra gente também, o seu. Tá Tá preto? todo preto, tá todo preto. Do jeito que tava melhor. E aí? E agora? Agora a gente tá te vendo. Voltou? Ah, tá. Voltou. Então tá bom. Pra mim não Você tá se aparece. Eu vendo? Não? não estou me vendo. Ó, Mas não tem problema, não. e você tá fazendo pelo celular mesmo? É, não é? Porque eu acho que pelo computador É, tem jeito, né? é pelo celular mesmo. Estranho. Mas, e aí, Mas não vamos tem seguir? problema, não. Vamos. Então tá. Vamos sim. Ô, Tati, eu acho que assim, a gente, né, vai abordar a questão de técnicas e dicas de redação, mas a gente tem que partir pela introdução, né? Então, eu acho que quais são, assim, você pode citar para a gente quais são os principais erros que a gente percebe nessa questão da formular?
como é que a gente fala? Formular, né? De É formular a formular introdução. mesmo. É, formular a introdução. Bom, na introdução existem vários erros, né? Mas os que eu diria assim, mais frequentes é a pessoa trazer argumentação já na introdução, né? Porque um deles. Porque a gente não argumenta na introdução, né? A introdução é o cartão de visita do seu texto e é uma apresentação do tema, né? Então a gente apresenta o tema, traz alguns elementos que eu vou falar daqui a pouquinho, e depois também pode trazer uma referência, né? Esse é um outro erro que geralmente as pessoas ficam assim, é, confusas se pode ou não trazer, porque a referência ela não é obrigatória na introdução, né? Trazer um repertório aí sociocultural, uma referência histórica ou uma referência filosófica, enfim, qualquer tipo de referência não é obrigatório na introdução, mas ela dá aquele up, né? Ela dá aquela melhorada, assim, 100% na introdução. Então, eu sempre sugiro que traga referência na introdução, justamente por isso. A pessoa ela vai ver se o seu texto é bom ou não a partir dessa introdução, né? Essa introdução, ela vai mostrar o que esperar Cartão de daquele texto. visita. Exatamente. Entende? E essa referência, no caso, Enem e em casos de concurso, em provas assim, é lógico que a gente não vai ter nada, até mesmo porque a gente não espera, né, a temática que vai cair, né, qual que vai ser o tema, né, daquela redação. Então, assim, a gente não tem que ter aquele repertório infinito de referências, mas de que maneira que a gente pode colocar ali alguma coisa que a gente tenha de conhecimento prévio, mas de uma maneira que fique ideal, que fique bacana, que não sei se eu soube expressar bem a minha pergunta, mas Sim, assim, é nossa, claro assim, você não vai copiar uma referência ali que você não vai ter, né? Eu pelo menos não vou conseguir lembrar de alguma coisa, alguma frase, alguma, né, questão que vai encaixar ali perfeitamente. Então, de repente, qual que é a estratégia que a gente poderia utilizar para trazer aquele conteúdo ali para a introdução de uma maneira mais sutil, que não necessariamente, né, que vai abordar a referência, mas que não necessariamente vai ser aquele texto, aquela cópia perfeita. uhum. Então, geralmente nesses casos, a gente, justamente porque não dá, né, para gravar mil citações, né, mil referências, existem algumas que são chaves, né, que servem para vários temas, né, então existem algumas citações filosóficas, algumas citações de livros, algumas séries, hoje em dia seriados também está muito em alta, né, assim, para ser colocado no Enem e tudo mais. Então, essas coisas são mais fáceis, né? Essas coisas que a gente tem, assim, contato diretamente, são coisas mais fáceis de serem gravadas, para lembrar ali naquele momento, porque é muito importante que o que eu vou trazer para o meu texto naquele momento é, faça sentido, né, de fato, com aquele tema. Não adianta eu trazer uma referência ali simplesmente para dizer que eu trouxe, né? Isso não adianta. Precisa realmente ali fazer uma ligação com aquele tema. Então, a dica que eu daria é conhecer também, muito importante, conhecer algumas leis, sabe? Conhecer alguns artigos, é, de leis específicas, assim, que tratam, porque elas podem ser chaves para vários assuntos. E isso vai demonstrar um certo domínio ali na hora que você tiver, a pessoa que estiver corrigindo o seu texto, vai perceber isso, sabe? Então são coisas assim mais tranquilas de serem gravadas. Então essa é a dica que eu daria. Entendi. Jéssica, eu queria colocar um exemplo, mas aqui não aparece para mim. Hum, é, Aqui não aparece para mim o lugar de compartilhamento. Não sei se para você aparece. hum. É um quadradinho. Não, para mim aparece. Deixa eu tentar ver aqui, Tem porque eu como não você tenho. compartilhar? Vou
consigo te ouvir. Não te ouço. Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Você quer que compartilhe aquele primeiro exemplo, né, de como Isso, aproximar a referência na introdução. Ok, vou colocar isso, aqui. é isso mesmo. É, posso seguir? Pode seguir, você pode falar o exemplo aí que a gente. Então, como que eu posso apresentar uma referência nessa introdução, né? A gente vai ver aqui um modelo de redação nota 1000. Embora a Constituição Federal de 1888 assegure o acesso, aqui eu não estou conseguindo ler direito, que Eu não essa tô. telinha aparece. É. Mas, enfim, aqui, já nesse início, a gente vê que a pessoa já traz a Constituição Federal como uma referência ali legitimada, né? Então, ela está mostrando ali que, embora essa Constituição ela segure o acesso, o direito, né? De todo esse daqui é da democratização, né? Do ano passado, a democratização do acesso ao cinema. Então, essa pessoa ficou pequenininha, Gésia, Eu tô agora. tentando mexer aqui, mas a habilidade foi pouca. Então, a pessoa que ela já mostrou logo de início, né? Ela já começou o texto dela para cima, mostrando mesmo que ela tem repertório sociocultural, né? Ela já dá aquela levantada no texto. E aí, você pode passar para o próximo, Gésio, o segundo? Como que a gente. Outra coisa muito importante na introdução, né? A gente. É isso mesmo. Como antecipar os argumentos, porque na introdução a gente precisa fazer um projeto textual. Eu estou projetando o meu texto, então, como que eu vou mostrar para o meu leitor o que, que vai acontecer nos próximos capítulos? É mais ou menos assim. Então, a gente vai antecipar os argumentos de uma forma bem breve, sabe? Eles serão simplesmente, porque a gente não argumenta na introdução, é esse que é o ponto, a gente não argumenta na introdução, a gente cita esses argumentos de forma a aprofundá-los lá no desenvolvimento. Então, como que poderia fazer isso? Isso acontece devido à concentração de salas. Ai, aqui não está dando para ler direito. Não, Você consegue ler, Kevin? tô tentando. Não, só consigo aumentar eu. Não? Não consigo aumentar. Eu acho que a gente pode, Tati, tentar ilustrar de uma outra maneira, tentar apresentar mesmo os argumentos, porque eu acho que eu não tô Não vai sabendo dar muito mexer nesse trem. certo, né? Eu não tô Tá, sabendo joia. mexer nisso trem, não. Tá, joia. Então, a gente pode. Isso, a Fran tá falando aqui que escutar podcast também é muito bom. Isso mesmo, Fran. Isso, ler jornais e revistas, Ler jornais e seguir blogs revistas. confiáveis, eletrônicos, também ajudam no repertório. Exatamente. Todos esses aí são repertórios legitimados, né? E como eu estava dizendo, antecipar os argumentos, a gente precisa mostrar quais são os fatores, ou quais são as consequências, ou as causas daquele problema. Então, da democratização do acesso ao cinema. Será que um dos fatores que a gente poderia colocar aí seria a elitização, né, dessa cultura, de somente algumas classes sociais terem acesso por causa do valor e etc. Então, esse seria aí um exemplo de como você poderia antecipar o seu argumento e já fundamentando aí a sua tese na introdução. Entendi. A questão da argumentação, né? Antes na minha época de Enem, concurso e tudo, eu já fui muito concurseira. A gente chamava de desenvolvimento, né? Que era ali a parte do meio do texto, onde a gente expunha mais as ideias, né? E descrevia mais as situações. Mas hoje é chamado de argumentação, como é que é isso? Me atualiza aí. Descrever as ideias? Então, Na parte da argumentação, quais são os principais erros que a gente pode apontar aí, né? Que seria o desenvolvimento, né, do texto. Sim. Então, geralmente as pessoas, às vezes elas até colocam lá o projeto textual lá na introdução e no desenvolvimento, elas esquecem de retomar
essa tese, esses argumentos pequenos que elas colocaram, né, essa citação dos argumentos lá na introdução. E o texto do Enem é uma costura, né? Ele precisa ser todo costuradinho. Então, todos os parágrafos, eles precisam meio que ser retomados, sabe? Então, essa tese que a gente colocou, ela precisa ser retomada nesse desenvolvimento. Então, uma coisa básica, com uma frasezinha você consegue retomar, assim, agora eu vou aprofundar esse argumento aqui. Agora eu vou falar de verdade, né, sobre, falando aqui de forma bem oral, tá, gente? Mas aqui, agora eu vou aprofundar sobre a elitização do cinema, né? Então, é basicamente para abrir aí que a gente chama aí de tópico frasal, né? Isso é chamado de tópico frasal. E aí, então, você coloca É aquilo que é nova mais para mim. importante, é chamado de tópico frasal. Então, você coloca o que é mais importante ali no início do parágrafo e vem desenvolvendo, né? Outra coisa também que o pessoal geralmente peca, né, por não trazer, não colocar o repertório sociocultural no desenvolvimento, que aí no desenvolvimento, de fato, ele é obrigatório, né? Lembra que eu falei que na introdução ele não era obrigatório? No desenvolvimento ele é, né? Então, isso contabiliza muitos pontos, principalmente se você trouxer um repertório que seja aí legitimado, né? Que é isso que eu disse, ele precisa estar registrado no mundo de alguma maneira. Então, eu não posso colocar, por exemplo, sobre um fato que aconteceu na minha rua, porque somente as pessoas da minha rua sabem que não foi registrado. Mas se foi registrado num jornal, por exemplo, eu já posso trazer, porque aí ele vai ser legitimado por um portal de notícias. Ele precisa ser pertinente. O que é pertinente? É aquilo que eu havia falado, que ele precisa se relacionar diretamente com o tema central. Não basta somente trazer referência, eu preciso relacionar ele. E ele também precisa ser produtivo. A terceira coisa é esse repertório, né? Como assim produtivo? Ele É isso que eu ia perguntar. precisa. É isso que eu ia perguntar, porque realmente, assim, eu acho que o desenvolvimento é a parte-chave do texto e que muitas vezes a gente se perde ali na tentativa de explicar o assunto, de trazer argumentos ali sobre o assunto. E muitas questões que eu acho que a gente pode pontuar, não sei se você ia falar isso, eu estou te cortando também, mas Não, pode falar. eu falo assim, por exemplo, num texto argumentativo, caberia ali talvez uma opinião, né, pessoal? Caberia ali alguma informação, alguma referência de fato, né, que não foi utilizada talvez de uma maneira integral, né, na introdução, que a gente possa retomar ali no desenvolvimento. O que caberia no desenvolvimento? Não, sim, com Na certeza. argumentação, né? Eu chamo de Sim. desenvolvimento que era. Não, mas é isso mesmo. Pode ser É, né? chamado de desenvolvimento também. Chega, eu tava Então, velha já. não, tá certinho. Então, não, o argumento ele tem que vir, né? Como o texto ele chama dissertativo argumentativo, além de dissertar, ou seja, falar sobre tal assunto, você precisa argumentar, porque é isso que vai convencer o seu leitor sobre a sua tese. A gente não tem que apresentar uma tese, uma defesa de um ponto de vista. Para defender um ponto de vista, eu preciso realmente apresentar argumentos. E aí, essa produtividade que eu falei do repertório entra nessa parte, porque aí eu vou trazer uma referência, né, sociocultural, algum autor que eu conheço ali, né, um seriado, enfim, mas eu não vou somente parar ali, eu vou mostrar para o meu leitor o que aquele repertório tem a ver com o meu tema, como que ele é aplicado no meu tema, né? Então, mais do que ter a ver, como ele é aplicado, como ele pode ser aplicado. Esse repertório, ele mostra como existe essa desigualdade. É, Pode ser uma referência histórica, por exemplo, dizendo como essa desigualdade existe há muito tempo, né? Essa elitização, por exemplo, como eu tinha dito, e como isso permanece nos dias de hoje. Então, fazer esse contraponto, né? Mostrando, fazendo essa associação, na verdade,
de atualmente com alguns anos atrás, né? E a gente tem que estabelecer aí essa data ou essa década pelo menos. Então, isso seria um repertório produtivo. Entendi. Então, concluindo ali esses três tópicos, né, que você colocou com relação à argumentação, né? O que a gente poderia citar como pontos-chave, assim, se fosse para a gente resumir, dar um resumão ali desse fato, dessa parte. Então, no desenvolvimento, preciso trazer, né, a argumentação e o repertório sociocultural. Tópico frasal também. Essa parte do repertório sociocultural, eu ficou um pouquinho no ar para mim, que, né, sou leiga no assunto. Mas você pode exemplificar ali de uma forma mais... Claro, claro, posso sim. Toda a parte ou só a parte da Não, produtividade? a questão sociocultural. O que a gente vai apresentar ali de sociocultural? Seria essas referências que a gente vai trazer ou a parte Isso. argumentativa ali da exposição das nossas ideias, Então, da no nossa opinião? desenvolvimento, a gente vai trazer os dois, né? A gente tem que trazer os dois, tanto a argumentação quanto o repertório sociocultural. É como se esse repertório sociocultural fosse assim, é algo que eu vou trazer para o meu texto de referência que vai credibilizar a minha argumentação. Eu não estou dizendo somente que isso saiu da minha cabeça, sabe? Alguém já falou sobre isso. Uma série já falou sobre isso, então eu posso utilizar citações de livros, eu posso utilizar citações filosóficas, momentos históricos, tá? Eu posso utilizar leis, posso utilizar notícias, né, que estejam legitimadas, como eu já disse, né, em portais de Em notícia. coerência com o que você já apresentou antes. Isso. Então, tudo isso pode ser utilizado, né? Então, isso vai credibilizar a minha fala, porque a minha fala ela nunca pode ser do senso comum. Aquilo que todo mundo fala e não é de ninguém, sabe aquilo que você pergunta assim, quem disse isso? Todo mundo diz isso. Não, isso não serve para o meu texto, né? Aquele clichêzão. Isso não serve para o meu texto. Eu preciso de algo mais fundamentado, digamos assim, né? Eu preciso de algo que seja ali legitimado, ou seja, tem que estar registrado em algum lugar do mundo. Entendi. E não quer dizer que você vai escrever ali na íntegra, você também não vai lembrar a frase perfeitamente. Não, Mas não, de uma geralmente maneira que você traga aquela informação ali baseada em algo real. Né? Sim, às vezes nem precisa ser a frase do jeitinho que está lá. Você pode parafrasear, né? Dizer com as suas palavras, mas citando o autor. Pode fazer assim também, porque às vezes a gente não vai lembrar exatamente, né? Como Entendi. é. Tem uma pergunta aqui com relação às regras, né? Existem regras. Isso eu acho que vai muito de quando a gente, quem é da minha época, assim, sabe? Ou antes até. Dessas regras de formatação até do texto, né? Que a gente faz um parágrafo para introdução, 2 ou 3 para o desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Ou seja, seu texto vai ter entre 3 e 4 parágrafos. Na minha época, isso era padronizado. Ai de quem saísse ali daquela linha, né? Então, eu não sei como é que isso é percebido hoje, igual você que corrige redação, né, e tudo mais, como é que isso é pontuado, né, hoje? Então, eu sempre sugiro que se faça, e isso também é algo, não é só eu que sugiro, né? Isso é algo geral dos cursinhos de redação e tudo mais, e das escolas também, que se faça 4 parágrafos, né? Que seria um para introdução, 2 para desenvolvimento e um para conclusão. E aí, por que isso? Porque por que 2 para desenvolvimento, né? Aí entra naquela questão que eu posso, geralmente eu também sugiro que lá na antecipação dos argumentos você traga 2, sabe? 2 fatores, 2 causas, é, 2 consequências ali daquele tema, democratização do acesso ao cinema, que a gente estava falando. E aí,
a gente vai colocar uma causa para desenvolver ela de forma bem aprofundada no parágrafo 1 de desenvolvimento. E Uhum. também depois no parágrafo 2 de desenvolvimento, eu vou desenvolver a outra ideia que eu trouxe lá na introdução. Fica uma coisa tão bem arquitetada, né, quando a gente coloca em 4 parágrafos, que aí vai ficar certinho, um parágrafo para cada argumento, né? Então não vai ficar aquela coisa bagunçada. Até mesmo que é muito mais importante eu aprofundar um argumento do que trazer 5 no mesmo parágrafo, porque eu vou tratar todos de forma muito superficial, e não é isso que se espera, né? Se espera domínio do tema, né? Sim. Ah, teve uma pessoa aqui que sinalizou a questão das referências, né? Ela colocou assim um exemplo, eu acredito que seja isso que ela quis dizer. Estudos dizem que, no caso, entraria como uma referência dessa forma? Então, eu diria que é melhor dizer qual estudo, entende? Porque estudos dizem que a impressão que dá Fica muito. é, fica vago. A impressão que dá é que eu inventei que estudos dizem que, porque se eu sei que estudos dizem isso, pelo menos um deles eu preciso apresentar, né? É Uhum, uma forma assim que é, mais certeira de dizer que eu sei do que eu estou falando, sabe? uhum. Estudos dizem é um pouco vago, assim, na Fica minha muito no opinião, ar, né? tá? Fica Uhum, muito no ar. Exatamente. entendi. Então vamos ver se eu estou acompanhando. Vamos fazer o resumo do que foi apresentado até agora. Na introdução, Vamos. a gente apresenta um argumento geral, né, de uma maneira bem objetiva, Bem e ali a sucinta. gente apresenta uma referência sobre o assunto que a gente vai tratar. Uma referência geral que muitas vezes a gente pode retirar de referências padronizadas, leis e outras referências que a gente tenha, né? No Sim, segundo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, né? Que aí seria um parágrafo para a introdução e 2 para o desenvolvimento. No primeiro parágrafo do sim, desenvolvimento, a gente desenvolve, argumenta a primeira ideia que foi apresentada lá na introdução. No segundo, a segunda ideia de uma maneira bem mais aprofundada. E aí chegamos na isso, conclusão, que acho que é o que fundamenta tudo ali que a gente veio falando até então. Quais isso. são os principais erros, quais são as principais dicas que a gente pode dar para o pessoal com relação à conclusão? O que a gente faz para amarrar o texto todo ali e colocar no final de uma Então, maneira coerente? vamos lá. Na conclusão, a primeira, um erro que o pessoal, assim, às vezes comete é de não trazer aquilo que eu disse, né? O texto do Enem, ele é uma costura, né? O texto dissertativo argumentativo, ele é uma costura. Então, na conclusão, é importante que se traga também uma retomada da tese, sabe? Com outras palavras, não vai ser da mesma forma que você trouxe lá na introdução. Mas, assim, para recuperar, porque a conclusão, eu vou propor uma solução para o problema, né? Primeiro eu apresentei, argumentei sobre, e agora eu vou fechar com chave de ouro, porque eu ainda vou propor uma solução para aquele problema, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, as pessoas às vezes esquecem dessa parte, assim, de retomar essa tese. Às vezes já começa assim, porque aí, para fazer essa proposta, né, de solução, eu tenho que apresentar 5 elementos nessa Uhum. proposta. E aí as pessoas Essa às vezes já proposta de começam. solu... Essa proposta de solução poderia ser uma estimativa, por exemplo, de uma. Como é que eu vou explicar? Uma estimativa do que vai acontecer a partir daquilo ali. Ou teria que ser algo opinativo ou elaborado, né? Uma conclusão, uma solução elaborada para aquele assunto. Uma Então, proposição. no caso,
seria assim, essa proposta de solução, ela tem que ser uma proposta que poderia, na vida real, de fato, ser colocada em prática, sabe? É como se a gente estivesse projetando mesmo algo que pudesse ser feito na vida real para melhorar aquele problema. Então, como que isso seria feito, né? Primeiro a gente começa propondo um agente. Quem que vai ser a pessoa que eu digo, quem que vai ser o órgão do governo responsável por aquele projeto? Vai ser o governo? Vai ser o Ministério da Educação? Vai ser o Ministério? Qual o ministério, né, do governo? Que eu vou colocar ali como agente, como responsável mesmo por aquela ação. Serão as escolas, né? Então, aí tem que ver o que é mais adequado para o tema, né? Cada tema vai ter um tipo de agente ali para Uhum. concordar. E aí depois o segundo elemento seria a ação. O que será feito? Será, pode ser um projeto, pode ser uma campanha, né? É, enfim, pode ser N coisas, mas eu tenho que definir ali qual que será essa ação. E aí, muitas pessoas esquecem do meio, né? Muitas pessoas até sabem colocar o agente, quem é responsável, colocar a ação, o que será feito, mas esquecem do meio ou modo, né? Que é por meio de que isso será feito? Será por meio de investimentos, né, do governo? Será por meio das redes sociais que esse projeto se realizará? Será por meio de quê? Qual meio que possibilitará que essa ação seja concretizada? Sabe? É mais ou menos nesse sentido. Então, as pessoas se esquecem desse meio e ele é muito importante, né? Eu não Seria posso o esquecer como. desse meio. É o como, né? O modo como isso será feito. E aí também tem o efeito, né? O quarto elemento aí seria o efeito ou a finalidade. Para que esse projeto será feito, né? Com qual finalidade? Qual finalidade que eu tenho com ele? Então, seriam aí as consequências desse projeto, né? Então, eu tenho que expor para o meu leitor isso. E também aí tem um elemento que é fundamental e que as pessoas geralmente esquecem, é o detalhamento. Eu preciso detalhar ou a ação ou o agente ou o meio ou o efeito. Como que eu posso detalhar? É uma especificação. Eu vou especificar se esse projeto será para crianças, por exemplo, será de jovens de tal idade. É, sabe, essas especificações. Por exemplo, o agente, se eu disser que é o Ministério da Educação, eu posso falar que ele é o principal responsável, né, por essas ações educacionais. Isso já é um detalhamento do agente, né? Então eu preciso detalhar, trazer um detalhamento Pelo de menos um, um. pelo menos um, tá? Uhum. E eu preciso trazer só uma proposta. Tem gente que traz mais, mas não é necessário, tá? Somente uma Fica proposta. redundante, fica. Como é que acontece? Não, na verdade é Tem que totalmente passar. aceito. É aceito, Ah, duas propostas. Mas, vamos supor, se as duas propostas estiverem incompletas, o candidato perde ponto, né? Eu preciso ter uma completa com cinco. Tem gente que faz as duas, né, e não consegue completar nenhuma das duas, com todos hum. esses elementos. Então aí E não tem. funciona. A redação do Enem ela tem número de linhas, né? Para ser São escrito. Então, 30 tudo linhas. isso tem que caber na quantidade de linhas ali que está à Isso, tem disposição. dentro Esse das ano 30 linhas. é 30 linhas. 30 Pois é, linhas. isso tudo aí tem que caber aí dentro de 30 linhas. Exatamente. Então tem que ser muito treino, né? É muito É treino. muito treino, muita Redação é isso. leitura. Eu acho que eu acho que a leitura ajuda muito a gente a escrever, né? Ajuda. O hábito de ler sempre, ler jornais e ler. A gente não tem mais o jornal impresso, né? Mas a gente faz a leitura de Uhum, blog, faz leitura e sempre de fontes seguras, claro. é Mas então, verdade. retomando aí a questão dos cinco tópicos da conclusão, que eu acho que
deu uma bugada aqui. Tá, joia, vamos lá. Então, a primeira coisa é retomar, né, a tese, você vai retomar a sua tese, e aí você vai trazer o agente, o responsável por aquela ação, a ação, o que será feito, o meio, né, ou o modo, o como aí, o efeito, a finalidade, então, para que aquele projeto será desenvolvido, certo? E o detalhamento de qualquer um desses elementos anteriores. Então, eu vou especificar, detalhar mesmo, chama detalhamento porque eu preciso detalhar um pouquinho mais aquele tópico. E aí, gente, seria bom também, se sobrar linhas, né? Você dá aquele fechamento final mesmo, aquele fechamento para dizer, acabou o texto, né? Uhum. Dá aquele tom de fechamento, isso é muito importante, né? Isso é muito importante tanto na hora que eu começo o meu parágrafo de conclusão, tanto na hora quanto na hora que eu termino, né? Mas se não sobrar linhas, não tem problema, né? Porque o tom de fechamento é aquele portanto que eu deixo lá no início da minha conclusão, É isso que eu ia te perguntar agora. né? Tem algumas palavras-chave que a gente pode utilizar? Você tem algumas dicas de palavras-chave para a gente colocar ali para, né, até do no decorrer do texto todo? Eu acho que tem algumas palavras que são importantes, né, a gente ter ali guardá-las, porque são palavras realmente que cabem em várias situações. Sim, sim. Por exemplo, na conclusão, a gente chama conectivos, né? Essas palavras assim que introduzem mesmo o parágrafo e elas são muito importantes, elas são fundamentais, na verdade, né? Nesse texto. Então, Uhum. para conclusão, a gente poderia usar o portanto, o sendo assim, que eu estou mostrando que eu estou concluindo, né? Uhum. Eu posso falar. Levando em consideração, né, os tópicos apresentados ou a discussão apresentada, é, enfim, eu posso, né, dessa forma, tem vários conectivos que a gente pode colocar ali. E é importante, uma coisa que eu ainda não falei, cada parágrafo, né, menos a introdução, mas cada parágrafo do texto, ele precisa ser introduzido com um conectivo, né? Eu não posso simplesmente começar o texto assim, sem colocar um desses conectivos, que é dessa forma, a partir de tal coisa, né? Então é muito importante eu conhecer assim alguns conectivos para dar essa ligação aí para o meu texto, né? De um parágrafo para o outro. Entendi. O negócio não é fácil, não. Né? São muitas coisinhas, né? São Muitas muitos regrinhas, detalhes, né, que a mas gente eu tem que. prometo que com muita prática dá certo, né? Porque essa questão da leitura que você falou, ela ajuda muito para a gente ter repertório, né? Ajuda Uhum. a gente a ter ali opções realmente para escrever mais, mas o escrever melhor mesmo é uma habilidade que a gente só vai conseguir, é aquela coisa, né? Fazer para aprender e não aprender para fazer, né? A gente Exatamente. inverte, fazer para aprender. Exatamente. Eu queria pontuar uma questão, Tati, acho que você pode comentar aí pra gente. É, Adolescentes, de um modo geral, a gente tem percebido aqui no consultório que geralmente eles gostam de levantar muita polêmica. Então, de Uhum. repente, isso aí no texto fica interessante. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, depende de como que esse discurso vai ser utilizado, né? Por exemplo, muita gente esquece que está num texto vamos supor, a pessoa é contra governo tal, né? E aí quer falar sobre esse governo, mas essa pessoa precisa falar sobre esse governo, mesmo que seja contra, né? Com argumentos plausíveis, ou seja, os argumentos eles têm que ser bons o suficiente e de forma respeitosa, né? Não pode chegar lá no texto e assim querer, né, esculachar, como se diz, e achar que está numa roda de amigos, né? A gente não pode Uhum. fazer isso, porque isso também é penalizado, porque aí também infringe, né, algumas coisas aí do Enem. Tanto que na conclusão, por exemplo, tem a questão dos direitos humanos, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão dos direitos humanos, né? Não É posso, importante falar. né? Eu não posso tratar de forma grosseira ou propor uma solução que seja de tortura, né? Ou qualquer coisa do tipo. Tem que tomar bastante cuidado com essas coisas a serem levantadas. Mas sim, pode surgir uma polêmica, até porque tem temas que também são mais polêmicos do que Mas, pô, outros, né? uhum. Existem uns que são mais do que outros, então é totalmente aceito, mas aí como que eu vou formular esse meu discurso, né? Essa é a questão. Por ser um texto argumentativo, você vai apresentar ali os seus argumentos, a sua opinião, como a gente falou anteriormente. Mas talvez de uma maneira mais sutil, para que aquilo ali também não exponha muito como é que a gente pode falar? Deixa eu lembrar a palavra. A Joyce ficou comentando aqui de não usar palavras coloquiais, palavras, acho que Muito termos. importante. Não pode mesmo, porque é marcado como é marca de oralidade, né? O texto tem que ser uma escrita totalmente formal, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com certos termos, assim, que são mais da oralidade, né? Então, e principalmente nesse discurso, assim, que a gente está com mais raiva na hora de escrever, tem que tomar cuidado. Hoje tem alguns, alguns assuntos, né, rolando aí na internet com relação ao uso de gírias, a esse modelo de escrita, né, da internet, né, que eles falam até o internetês. Sim, E isso dentro de um texto como um texto para seleção de currículo, um texto pré-ENEM, né, caberia? Como é que seria isso? Como que isso é encarado? não, na verdade, essas gírias, né, toda essa linguagem utilizada na internet, ela não pode ser utilizada nesse texto, né? Ele prevê, assim, uma linguagem expressamente, assim, formal mesmo, então tem que estar de acordo com a gramática normativa, né? Que a nossa Uhum. fala, ela é muito entrecortada, na mesma hora que eu estou falando aqui, eu pauso e volto de novo, refaço a minha fala, o meu discurso, posso utilizar gírias, né? Enfim, as pessoas às vezes falam palavrões, gírias e tal, mas no texto é expressamente proibido e isso é penalizado, né? Eu preciso realmente escrever de acordo com a gramática normativa, porque isso é o que o gênero pede, né? Esse tipo de texto ele pede isso. Na internet, aqui no Instagram e tudo mais, a gente, né, dependendo do tipo de perfil, a gente não precisa ter tanta essa preocupação. Mas nesse tipo de texto a gente precisa ter esse tipo de preocupação, porque é fundamental. Entendi. Tati, você tem você que está, né, nessa parte de correção e tudo, você tem alguma ideia do que pode estar por vir aí com relação à temática que você acha que pode ser talvez abordada? O que tem se falado sobre isso? Você tem alguma ideia? Como é que está aí Então, é muito difícil a gente dizer assim, né, qual Uhum. tema poderia ser, porque não tem como a gente adivinhar, né? Isso Claro, mas é eu falo assim, muito. tem alguma coisa que a gente possa, que são temas, né, que hoje tem como é que eu posso falar? Talvez uma predisposição a cair ou não, sabe? Alguns temas que são chaves, assim, que Sim. poderiam ser apresentados ou não? Olha, algo que eu posso dizer, assim, que é interessante falar, é que geralmente que a gente pode ficar antenado, assim, né? Para Uhum. pelo menos ter um norte de qual tema poderia ser, porque não tem como a gente realmente, né, saber. Mas geralmente, como o Enem ele é feito antes da metade do ano, e nesse ano vai ser um pouco diferente, né? Porque foi adiado. Mas geralmente projetos de lei que são aprovados no primeiro semestre do ano, eles podem ser temas, né? Mas aí são bem filtrados, sabe? Por exemplo, no ano passado foi a democratização do acesso ao cinema, e aí teve toda a questão
no primeiro semestre, né, teve toda a questão da cultura, né? Do ataque à cultura e tudo mais. Então, assim, não é uma coisa óbvia, entende? Não é uma coisa óbvia eu vou procurar quais projetos de lei e já vou encontrar o tema do Enem. Não é bem assim, é porque pode estar, né? Geralmente, eles sempre vêm desses projetos de lei que são aprovados no primeiro semestre. Então, isso é uma dica para a gente já ficar assim, antenado para qual poderia ser esse tema, mas não tem como realmente a gente apostar em algum, sabe? É, não é tão previsível assim, mas Não é assim, previsível, porque o Enem é, nunca é óbvio, né? não. Ainda mais com trocas, eu acho que talvez trocas de governo talvez possam influenciar nessas questões, né? Não sei se eu estou Sim. viajando na maionese, mas eu acho que talvez possa ter alguma coisa a ver. A Mari colocou aqui questões de temas possíveis, talvez o governo, pandemias, vacinas. Será Olha, que eu acho que entraria? não. Pode entrar algo Eu, relacionado à eu acho que em pandemia? relação à pandemia, não, sabe por quê? Porque como o Enem ele procura não ser óbvio, é um assunto que muitas pessoas estão inteiradas, até porque é o momento que a gente está vivendo. Ele não Uhum, quer ser óbvio a ponto assim de deixar na cara assim, o que, que eu vou tratar, sabe? Eu imagino que não, que a pandemia não seria um tema que a gente poderia postar provável. justamente por isso, porque é muito óbvio, Uhum, sabe? entendi. Estão pedindo aqui exemplos de conjunções. 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 É, você Conjunções, pode. conjunções seriam, porque conjunções é diferente de conectivo, né? Aham. Os conectivos que eu tinha dito são esses que ligam é, questões ambientais. A minha está dizendo aqui. Mas deixa eu concluir aqui primeiro. Então, a gente tem os conectivos aí que eu já disse, né? Alguns deles, que é o dessa forma, portanto. E aí, as conjunções que a gente tem seria o que, né? Aquele que liga uma frase na outra. Então, eu quero que você faça isso para mim, né? Então, esse que aí seria uma conjunção que liga. Eu não sei exatamente se é isso que a pessoa perguntou, ou se ela confundiu. Conjunções com É, conectivos. Mas aí a gente a, tem. oi? Pode falar, Jéssica. Pode falar. Não, não. Não, não ia Então falar tá. nada, não. Então a gente tem alguns exemplos de conjunções, tipo o mas, né? O mas é um tipo de conjunção, o e é um tipo de conjunção, e aí a gente tem classificações aí para essas conjunções. Mas eu acredito que isso seja um ponto até tranquilo, assim, é, na hora de escrever o É texto. interessante a gente não Talvez, ficar repetindo muito, né? E ter uma alternância exatamente. ali. Você falou uma coisa importante. Alternar é muito importante, porque, por exemplo, se eu uso um conectivo, é, coloco dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, e dessa forma, nananana, e vem dessa forma, assim, umas duas, três vezes, isso também é penalizado, porque, poxa, você está usando muitos conectivos, mas você não conhece muito, você só conhece esse. Você tá, né? Não tem Então, repertório. não tem repertório, então é importante conhecer vários para você ir trocando, né, durante o seu texto, mostrando que você tem. Porque o Enem, a redação do Enem, ela quer mesmo saber se o candidato ele tem, além de conhecimento de mundo, além de conhecimento de argumentação, né, e da estrutura mesmo do texto, é se ele tem conhecimentos gramaticais, né, que isso daí entra dentro dos conhecimentos gramaticais e de conhecimentos de coesão também, que é isso, né? Esses conectivos, eles dão coesão ao meu texto, eles ligam uma frase na outra, eles ligam um parágrafo no outro de forma a deixar a minha ideia muito clara, né? A clareza que é aí o objetivo principal. Entendi. Você acha que questões ambientais talvez seria um assunto? Eu acho assim, eu não sou estudante de política, não entendo muito, não acompanho muito até. Mas eu acho Uhum. que essa mudança de governo mudou muito o perfil do Enem. Então, eu não sei se eles talvez entrariam em questões assim, será? Você diz,
sobre a mudança do Eu currículo, a acho que mudança temas da. muito Aham, polêmicos, eu acho que talvez eles não entrariam pela repercussão que daria uhum, pós-ENEM. Tipo assim, falar sobre gênero, falar uhum. sobre essas questões ambientais que hoje, né, tem a questão da queimada e tudo mais. Eu acho que talvez isso aí seria, não sei, isso aí eu falando como leiga, viu, gente? É, talvez eles não entrariam nessas questões por ser algo muito polêmico e que no pós-ENEM vai gerar ali toda uma tensão social. Você acha que É, tem a ver ou eu estou em- viajando na maionese de novo? eu acho que não é nem pela questão de depois gerar essa tensão social. Eu acho que é muito, eles não vão por esses temas assim. Eu acho que questões ambientais poderia ser, sabe? Um possível, assim, dentro disso, né? Poderia ser um tema, porque não é tão óbvio assim. Mas aí não seria também algo Queimadas na óbvio dentro. Amazônia. Isso, não seria, assim, na minha opinião, né? Não seria algo tão Uhum. óbvio assim. Mas eu acho que seria um tema possível. Agora, o que eu estava dizendo é que eu não acho que seja porque vai gerar tensão social, mas é porque o Enem ele não quer ser óbvio, né? E aí entra naquela questão também, né? Não quer ser óbvio por quê? Ele quer diminuir o número de pessoas que consigam escrever sobre aquilo, né? Enfim, existe uma série aí de questionamentos que a gente pode colocar por quê. Ele nunca quer ser Uhum. óbvio. Eu acho que Porte é de justamente por arma. isso. Tem Porte outras de armas. sugestões aqui. É, eu não É. sei, que é um tema bem polêmico, né? Só em Eu- janeiro que a gente vai ficar sabendo. É, sim, É janeiro esse ano, não é? isso. Só em janeiro que a gente vai ficar sabendo. Mas, então, Tati, pra gente fechar, que nossa hora também já tá Já tá batendo dando a ali. Daqui hora? a pouco a gente vira a Cinderela vai perder o sapatinho. Conta pra gente aí. Resumindo, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a gente pode deixar pro pessoal aí de dica, de sugestão Tá, na joia. hora da escrita? Você quer Foi que eu só, responda? Ah, só não, faço um só apanhado um. geral. Tá bom. Então, gente, a dica que eu dou assim para vocês é realmente ler bastante coisa, né? Como a gente já tinha dito, e estar sempre inteirado dos assuntos, não assuntos do senso comum, sabe? É realmente estudar. Sem estudo, realmente a gente não consegue aí fazer essa escrita. Não é somente ler também, porque a escrita é uma habilidade diferente da leitura. Então, a gente também precisa, de fato, pôr a mão na massa, reescrever se for necessário, escrever de novo, de novo, de novo, né? Porque é isso que vai nos levar à perfeição. E aí, nunca se esquecer da referência do repertório sociocultural, não se esquecer de argumentar, defender um ponto de vista, né? Não se esquecer dos 5 elementos lá na conclusão, porque eles são super importantes. Então, você está ali num papel de fazer realmente, propor algo como se de fato no mundo real aquela proposta fosse valer, né? Então, você precisa propor algo que seja palpável ali, né? Não é algo utópico, Possível. é algo que seja possível, algo que, né, não é, e também evitar essas coisas meio panfletárias, sabe, Thiago? Meio senso comum, Colocar uma né? chave, fechar ali com um slogan. É, exatamente. Não vai ser Então, interessante. não, né? Você pode fechar com uma citação, algo assim, mas não algo ali, né, do senso comum. Então, ter isso na cabeça e também saber bastante a estrutura, né, e regras gramaticais, que é o que a galera geralmente erra muito, né? Assim, tem bastante desvios. Então, tem que estudar bastante gramática, né? Porque isso é prática, não tem fórmula, né, que vai ensinar alguém a aprender gramática, tem que ser realmente estudando e fazendo, né? É isso. Ô, Tati, depois eu vou te fazer uma pergunta, vou deixar mais ou menos no ar, se alguém tiver aí, Uhum. né, quem está acompanhando, quem está assistindo depois,
tiver alguma dica de pré-vestibular ou de plataforma, aplicativo que faça correção de redação, de preferência que seja gratuito, que a gente possa colocar aqui como dica. Você tem algum assim, de cabeça que você possa Tenho, indicar? Tem? tenho sim, tem. Eu trabalhei, né, na plataforma Redigir a Mais, chama plataforma Redigir a Mais, e lá eles fazem, né, essa correção de redação, então eles são muito competentes, tem, né, a coordenação ele fica de perto, né, dos revisores, então, assim, é um trabalho que eu indico mesmo, essa plataforma. E eles também têm no YouTube alguns vídeos explicando, né, sobre essas partes de introdução, desenvolvimento, conclusão, repertório, falando sobre cada coisa assim específica, e até mesmo sobre algumas coisas de vírgula, né, crase e tal. Então, vale a pena dar uma olhada. Tem a Imagine também, escreve com IE no final, Imagine, que também é uma plataforma de Imagine. correção, isso, que é também uma plataforma de correção de redações, e, e tem também o Me Salva. Aí o Me Salva já tanto o Me Salva quanto o Descomplica, já são plataformas mesmo mais completas, né? Não é só são videoaulas, Tem é outras todo um disciplinas. acompanhamento mesmo, é um curso mesmo, né? Uhum. Online. Muito Aquele legal. Brasil Escola, ele também tem bastante coisa interessante, muito videoaula também. Brasil Escola tem? Eu não sabia. Para mim era só o site. O site eu conheço. Não, o aplicativo eu não sei também não, eu acompanho muito pelo site. Acho que lá tem muita dica de atividade que foi, né, de outros vestibulares, e eu acho muito bacana. Ah, tem o ESAG Aí, Tati, também. se você puder Eu depois. acabei. Ah, qual? ESAG também. Muito ESAG. Escreve Exato. Hexag. Uhum. É muito bom também, então vocês Ô, podem dar uma ô, conferida. é. Ô, Tati, depois será que a gente pode colocar lá nos comentários da live, que ela vai ficar salva no IGTV? De repente a gente pode colocar Claro, essas dicas claro, a lá gente põe sim. nos comentários, tá? Sim, Aí a você gente me põe. manda, eu coloco, ou se você quiser colocar também, pode colocar. Tá, Ô, joia. gente, a Tati, eu queria te agradecer, Tati, pela disponibilidade de vir Oh, conversar com eu a que gente. agradeço. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa aqui de estar falando um pouquinho de algo que eu gosto muito, né? Então, estou muito feliz. Muito obrigada, Jéssica. É muito bom. Eu sou uma leitora assídua, mas eu não sou boa escritora, eu acho. Então, você Não, mas tem que treinar muito ainda. Eu vou pegar suas dicas para eu exercitar. que ótimo. Mas todos nós estamos em formação, né? É um contínuo. A gente está sempre em formação, sempre melhorando, né? A cada dia. Todos nós. Tati, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por ter assistido a gente. A Gente, live muito vai ficar obrigada, salva viu? aqui Todo no mundo que IGTV. assistiu. E depois a gente vai colocar também no YouTube, né? Eu já tinha perguntado para a Tati se ela autorizava e a gente vai colocar lá no YouTube do Espaço Somário também. Tá bom? Isso. Pessoal, muito obrigada. Beijo, beijo. Até a Beijo, próxima. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Beijo.